João 10:10. Quantos encontraram? Diga amém. Aleluia. Eu sei que você já ouviu falar, já ouviu pregar este versículo, que Jesus, trazendo o entendimento aos seus discípulos e também aos fariseus, ele diz: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todas as vezes que a gente lê este versículo, a gente pensa que Jesus está se referindo aqui a quem? Quando ele diz o ladrão. Muitos de nós achamos que ele está falando do diabo, mas se você ler o contexto do texto, você vai perceber que ele não está falando do diabo, embora saibamos, a gente sabe que numa dimensão maior, o ladrão, que é Satanás, ele faz isso, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas nesse contexto, Jesus não está se referindo ao diabo. Mas não é este o assunto que eu gostaria de trazer. Eu gostaria de falar da segunda parte deste versículo, que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante? Quando nós lemos esse texto e começamos a estudar esse texto, este versículo, a gente percebe que uma vida abundante é uma vida plena. E quando se fala de plenitude, nós entendemos que é algo por completo, algo por inteiro. Uma vida plena, uma vida abundante é uma vida inteira, uma vida íntegra. E quando Jesus está dizendo isso aos discípulos, ele está trazendo esse despertamento, ele está dizendo: só eu posso dar essa vida plena, essa vida abundante a vocês. E uma vida plena, uma vida abundante, é uma vida que descansa no senhorio de Cristo. É uma vida que descansa na palavra de Deus. É uma vida sem ansiedades. É uma vida sem medos. É uma vida sem traumas. Uma vida abundante é uma vida que é conservada íntegra. E isso não está dizendo abundante ou abundância que o Senhor está nos mostrando aqui. Não é você ter muitos recursos, porque tem muita gente que tem recursos, mas vive uma miséria de vida. Tem muita gente que tem muitos bens, um grande patrimônio, mas a sua vida é um caos. Vida abundante não é acerca daquilo que eu tenho, mas acerca daquilo que eu sou. Entenda isso. E vida abundante tem somente quem tem uma identidade em Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que nós, eu e você, fomos vocacionados, fomos chamados a uma vida de fortalecimento em Deus. Nós não fomos vocacionados e chamados para viver uma vida fracassada, uma vida incapaz, mas sim uma vida abundante, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E quando se fala de uma vida plena, nós temos que entender que uma vida plena é você viver a vida de Cristo. Porque existir e viver são totalmente duas palavras que estão distantes. Porque tem muita gente que existe, mas não vive. Tem muita gente, nós sabemos, o homem nasce, cresce, se casa, tem filhos, tem netos e morre sem ter vivido. Porque uma vida abundante somente Cristo é capaz
de fazer com que nós tenhamos esta vida abundante. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que vida abundante nós podemos tê-la mesmo face às perdas, às dores, aos traumas. A vida abundante é a vida que supera tudo isso, que supera todas as intempéries que a vida nos traz. E eu vejo isso na vida de Jó. Jó perdeu os filhos, perdeu todo o seu patrimônio, perdeu tudo que ele tinha. Mas quando eu olho para a vida de Jó, eu percebo que Jó tinha uma vida plantada no Senhor. Tanto é que quando ele está no monturo, a Bíblia diz que ele raspava a sua pele, arrancava os vermes. Ele foi capaz de um grito na sua alma levantar a voz e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Porque uma vida abundante, ela está além da nossa dor, ela está além dos nossos traumas, ela está além das nossas perdas. Tudo isso faz parte do processo, e eu preciso receber essa vida abundante em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, você conhece a vida do apóstolo Paulo? Ele sofreu, ele foi apedrejado, ele foi surrado, mas mesmo em face à perseguição, ele pôde alçar a sua voz e disse: eu sei em quem eu tenho crido. Nós estamos falando nesses dias sobre estar firmados em Cristo. E é necessário, para que eu tenha uma vida abundante, eu preciso estar firmado em Cristo. Ontem à noite eu recebi uma ligação da Silmara. Ela disse: Ronaldo, corre aqui na casa do meu pai que entraram aqui. Que se alguém está apresentando televisão, seu Belo está ofertando televisão, bolsa. Entraram lá e depois o seu Belto hoje, ele estava viajando e chegou hoje, e ele disse: Ronaldo, sabe, eu não estou com raiva do ladrão. O que é isso? Se fosse no outro tempo, mas eu não sinto raiva. Querido, uma vida abundante, quando você está firmado em Cristo, quando você está firmado na palavra de Deus, apesar das perdas, das dores, você consegue ter paz interior, sossego na alma, a paz que o mundo não pode te dar. O Espírito Santo derrama no teu coração. Agora você me pergunta: Ronaldo, o que eu faço para ter uma vida firmada em Cristo, abundante, uma vida plena em Cristo? Primeira coisa, você precisa ter uma vida cristocêntrica. É uma vida centrada em Cristo. Amém? Entenda isso. Não existe nenhuma felicidade, não existe nenhuma paz fora de Cristo. Para que eu tenha uma vida plena, uma vida íntegra, reta, uma vida abundante, eu preciso colocar a minha vida centrada em Cristo. Tudo começa com uma vida firmada em Cristo. Nós vivemos num mundo que está sendo pulverizado de tanta informação. Eu lembro que quando eu estudava, o negócio parece que era mais light, né? Você terminava a quarta série, já estava no segundo grau. Hoje não, tem até o nono, daqui um dia vai ter o 10º ano. E eu vejo esses meninos estudando dia e noite. Você vê que há uma competitividade, um mundo que está cada vez exigindo mais, e são tantas informações que a gente recebe. E muitas vezes somos bombardeados por tantos gurus da matemática, da literatura, da política, e não sei de que, não sei do que acolá, e até dos influenciadores sociais, das mídias sociais. Aliás, uma profissão que está em alta são influenciadores digitais. Agora, a notícia ruim é que muitos de nós, cristãos, estamos nos amoldando ou moldando nossas vidas em influenciadores digitais com a vida arrebentada, e não
amoldamos a nossa vida na palavra de Deus. Isso que é o triste da história. Ao invés de deixarmos a palavra de Deus entrar em nós, e não deixamos as verdades do Evangelho entrar na nossa alma. Muitas vezes estamos orientados por tanta coisa e direcionados por tantas pessoas, mas a Bíblia não está fazendo efeito em nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia só torna a palavra de Deus em minha vida quando eu me adequo, quando eu coloco a minha vida de acordo à vida de Jesus. Aliás, quando a gente ouve o termo cristão, cristão nada mais é do que a extensão de Cristo aqui na terra. E é isso que eu e você precisamos ser, a extensão de Cristo aqui na terra. Porque o Evangelho, querido, não é apenas você conhecer a mensagem, ter o conhecimento da mensagem correta, mas é viver a mensagem corretamente. Vida abundante é uma vida que transborda na vida de outros. Vida abundante é você entender que esta vida que Deus te dá é para que você compartilhe para outras pessoas. Porque enquanto vivemos uma vida confortável, enquanto estivermos com as nossas vidas dentro de um conforto, de um conformismo, jamais entenderemos a mensagem do Evangelho, que é fazer diferença nesse tempo. Vida abundante é uma vida conectada aos céus. É você orar, é você ter o hábito de ler a palavra de Deus. Por que Satanás, ele trabalha tanto para nos encher de tantas tarefas, para que a gente não tenha tempo de orar? Porque ele sabe quando um crente, quando uma pessoa se levanta em oração, é uma pessoa vitoriosa. Quando nós nos levantamos em oração, quando nós nos levantamos, nos posicionamos em oração, nós nos conectamos com os céus. E o que o diabo quer é que você não se conecte com os céus. Por isso que há tanta dificuldade para orar. Por isso que é tão difícil ir numa vigília que começa às 10 horas da noite. Não, irmão Ronaldo, está muito tarde. Meu filho, você passou a noite toda no forró, no carnaval, na balada, na gafieira, na lambada. Amanhecia o dia. Agora, quando se fala de orar das 10 à meia-noite, numa vigília de oração, você está cansado. Sabe por quê? Porque nós somos preguiçosos. A gente não ora. E Jesus nos ensina, é o modelo do homem que ora. Porque quando você ora, você se conecta com os céus. Você se conecta com o celestial, você se conecta com o teu Criador. Queremos Deus, queremos a presença, queremos o poder, mas não oramos, não buscamos, não lemos a palavra. Por que não lemos a palavra? Eu estava compartilhando hoje pela manhã, no nosso culto da manhã. Eu tenho 32 anos de crente. Nesses 32 anos, alguns anos eu fui omisso, fui negligente quanto à palavra, fui preguiçoso, fui carnal e não li a Bíblia. Mas umas 25 vezes eu já li a Bíblia toda. Eu confesso que acho que uns 7 anos eu não li a Bíblia toda, fui preguiçoso. Por quê? Porque isso aqui me fortalece, isso aqui me alimenta. Isso aqui é força para a minha vida. Isso aqui é a direção de Deus para mim. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus ministrando em nossos corações. O problema é que a gente tem preguiça. A gente se emociona vendo um filme. A gente... eu sei que aqui ninguém assiste Pantanal, mas no passado, quando você assistia, você chorava, ajuda, meu Deus.
Ah, que paisagem linda! Mas não lê a Bíblia já não te emociona mais. Orar já não tem mais tempo para orar. Querido, Deus quer nos levar a um posicionamento novo nesse tempo. Deus quer que ouçamos a sua voz. Deus quer que entreguemos o nosso coração, a nossa alma a Ele. Então a primeira coisa que você tem que fazer para ter uma vida plena, uma vida abundante, é centralizar, é colocar Cristo no centro da sua vida. Não existe vida sem Cristo. Não existe plenitude de vida, não existe abundância de vida sem Jesus ser o centro da tua vida. Porque você tem tempo, você vai priorizar aquilo que você é apaixonado. E nós temos que nos apaixonar por Cristo. Nós temos que nos dobrar ao senhorio de Cristo. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Segunda coisa, entender que fomos chamados ao serviço. Não tem nada melhor do que servir, querido. Servir é terapêutico. Servir é remédio para a alma. Servir te faz bem. Servir faz de você uma nova pessoa. Entenda isso. Por que nós temos trabalhos sociais? É para que você seja inserido para servir pessoas. Porque servir é terapêutico, faz bem para a alma. E não existe uma igreja ou uma pessoa de vida abundante que quando ela entende que ela precisa viver uma vida abundante, ela tem que servir pessoas. Ela tem que ser um instrumento na vida de outros. Ah, pastor, mas é porque você não conhece a minha história. Você não conhece a minha vida. Deixa eu falar algo para você. Sabe aonde o teu ministério nasce? Na tua dor. Teu ministério nasce no problema que você enfrenta ou que enfrentou no passado. Porque naquilo que você sofreu, você vai poder ajudar outras pessoas. Por que Marilza tem facilidade de falar sobre alma? Porque foi aonde ela foi tocada. E aonde nasce, onde está a tua dor, Deus vai te levantar para tocar e sarar pessoas, para ser um instrumento na vida de pessoas. E às vezes Deus quer nos despertar para fazer diferença, porque servir pessoas não tem nada a ver com a condição financeira, mas com a condição do coração. Amém? É você entender que aquilo que você tem é para ser repartido com o próximo, é enfiar a mão no bolso e falar: estou aqui para te ajudar. Tiago diz que quando nós vem alguém passando necessidade, vem alguém com fome ou com sede, ou alguém precisando de roupa, a gente ora: Senhor, abençoa, que o teu filho coma, que o teu filho vai com Deus. Não, ele diz que uma fé assim é uma fé mentirosa. Nós temos que exercitar, praticar a nossa bondade com as pessoas. E quando fala de vida abundante, é uma vida chamada ao serviço. É muito mais do que servir a Deus no culto, ir num prédio, numa igreja e celebrar. Vida abundante é você ter uma agenda aberta para oportunidades que surgirem na tua caminhada. É você estar disposto a abrir mão do teu conforto para ajudar pessoas. Porque igreja, alguém já disse que é para os de fora. Deus nos chamou. Ah, mas eu tenho dificuldade, querido. Deus quer te usar hoje com o que você tem, com o que você é. Amém? Jesus diz: no mundo tereis aflições. A gente passa por dores, lutas, angústias, tristezas, mas isso não pode ser maior do que aquilo que Deus me chamou para fazer. Quantos estão entendendo? Diga amém. E a terceira coisa,
que eu preciso colocar na minha vida, saber que uma vida abundante, uma vida plena, me traz o entendimento que eu sou chamado a ser uma pessoa, uma igreja relevante. O que é uma pessoa relevante? É uma pessoa com significado de vida, é uma pessoa que vive o propósito. Uma pessoa relevante é uma pessoa que vive uma vida significativa, com o propósito no qual foi chamada. E o que gera relevância na vida de uma pessoa é quando ela não negocia a sua fé, a sua vida com Deus, a sua vida com o Senhor é inegociável. E a sua vida precisa estar arraigada, plantada, estabelecida, fundamentada, firmada na palavra de Deus. A Bíblia fala de Esaú. O escritor de Hebreus diz que quando Esaú, você conhece a história, quando Esaú vende a sua primogenitura, você conhece a história de Jacó e Esaú. Jacó era o filho mais velho de Isaac, aliás, o filho mais novo. Esaú era o filho primogênito. E a Bíblia diz que num determinado momento Esaú teve fome. E quem que aparece com um prato de lentilhas? Jacó. Jacó diz assim: olha, Esaú, você está com fome, eu tenho uma comida. Esaú disse: então me dá a comida, Jacó. Jacó disse: eu te dou a comida, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Agora, o escritor de Hebreus diz assim, que Esaú, com lágrimas, buscou o arrependimento, mas não alcançou. Por quê? Sabe por quê? O primogênito, ele tinha uma herança do pai, e tinha uma herança em Deus. Quando o menino nascia primogênito, ele era consagrado ao Senhor. O Senhor diz: o primogênito é meu. E o que Esaú fez? Ele não se importou em vender o seu direito de pertencimento a Jacó. Ele diz: a minha fome é maior, então eu te dou esse direito de pertencimento. Jacó, sabedor desse direito, ele diz: eu te dou a sopa de lentilhas, e você me dá o direito da primogenitura, de pertencimento a Deus. Irmãos, observe o entendimento de Jacó. Jacó dizia: eu quero ser de Deus, não importa os meus defeitos, não importa as minhas falhas, eu quero ser de Deus. E isso foi tão contundente na vida de Jacó, que Jacó se torna Israel, príncipe de Deus. Não importa as tuas limitações, não importa os teus defeitos, não importa quem você é, mas quando você decide pertencer a Deus, isso faz uma grande diferença na tua vida. Isso muda a tua história. O problema de nós é que não entendemos ainda que uma vida abundante, uma vida relevante, uma vida plena é uma vida pertencente a Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida plena, uma vida relevante, é uma vida que não perde a sua origem, não perde as suas raízes. O mundo não ofusca o brilho de Cristo em você. Quando eu olho para a vida de Moisés, se você olhar para Moisés, e querido, preste atenção, se fosse eu ou você, a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés rejeitou toda a beleza, todo o brilho do Egito. A Bíblia diz porque ele sabia que tinha coisas maiores em Deus.
ele não se vendeu. Agora imagine ser neto de Faraó, quem que não queria? Receber toda a herança, a riqueza, mas a Bíblia diz que Moisés, ele viu com os olhos da fé algo superior, e ele não deixou que a riqueza, a beleza, o brilho do Egito seduzisse o seu coração. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele via algo maior. Querido, aquele que tem a sua vida em Cristo, aquele que é centrado em Cristo, aquele que está arraigado a palavra de Deus, o mundo não pode roubá-lo da presença de Deus, o mundo não pode tirá-lo da presença de Deus. É entender que você precisa viver a vida em Cristo, independente do ambiente em que você vive. Tem gente que não pode ir para uma faculdade, que perde a sua direção profética. São tantas ideologias que entram na sua mente e ele perde a sua identidade. Por quê? Porque não tem raiz. Jovens que vão para a faculdade, quando chegam lá se perdem, é porque não tem raízes em Deus. Porque quando você tem raiz, quando você está firmado em Cristo, quando você está fundamentado na palavra de Deus, querido, não é o ambiente que vai roubar a tua fé, que vai destruir a tua fé, que vai roubar os valores que foram inseridos na tua alma. Eu preciso entender e viver isso. Não se perca na caminhada, não se perca. Não perca o norte, não perca a direção. Ah, pastor, mas eu estou orando por um rapaz e agora ele está querendo namorar comigo. Foge, minha irmã. Se não for um crente firme com Deus, foge. Porque encalhado não é aquele que nunca casou, é aquele que casou errado. Esse está enrolado. Ah, pastor, mas é uma moça linda. Eu nunca tive uma namorada tão bonita como essa, pastor. Cuidado, meu filho. Você pensa que é um avião e é um rabo de foguete. Firme as suas raízes em Deus. Firme os seus passos em Cristo. Firme a sua vida naquilo que Deus tem para você. Deus quer te levar a viver coisas extraordinárias em Deus. Deus quer te levar a viver uma vida abundante, independente daquilo que você possa enfrentar neste mundo. Deus quer te levar a viver algo sobrenatural, querido. Para terminar, Salmo 92. Olha o que diz esse texto. 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o que este versículo está dizendo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Alguns anos atrás eu trouxe uma série de mensagens, já mais de 10 anos atrás, há uns 15 anos atrás mais ou menos, sobre a palmeira e o cedro. Eu lembro que eu estudei muito sobre o cedro do Líbano, e eu descobri que, por que a Bíblia compara, por que a palavra de Deus nos compara a essas duas árvores, as palmeiras e o cedro do Líbano, porque ambos aprofundam suas raízes. O que faz essas duas árvores suportarem as intempéries da vida são as raízes profundas. E o cedro, ele busca os lençóis de água, e uma das características do cedro do Líbano é que ele envolve as suas raízes em rochas que estão submersas. Ele vai buscando rochas grandes e ali as suas raízes abraçam aquelas rochas. O que eu entendo com isso?
A Bíblia diz que Jesus é a rocha eterna, é a pedra angular. E quando eu abraço essa rocha, quando eu firmo a minha vida nessa rocha, pode soprar o vento que soprar, pode cair a chuva que cair, pode vir a tempestade que vier, mas eu não cairei, eu não naufragarei na fé, porque maior é aquele que me sustenta, aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Por isso que Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, vieram os ventos, bateram forte contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Assim deve ser a nossa vida, não apenas ouvir a palavra, mas ouvir e praticar. Não seja apenas bom ouvinte da palavra. E esse versículo diz, no versículo 13, esse texto diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados aonde, querido? Na casa do Senhor. Não existe vida sem igreja, sem Cristo, porque Cristo é o Senhor da igreja. Não existe vida longe da família de Deus. Tem uns aí que diz, Cristo sim, igreja não. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo não para Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não tem um galho separado, ele seca, ele morre. Plantados na casa do Senhor, eles vão florescer, eles vão dar fruto, eles serão cheios da seiva do Espírito Santo, do poder de Deus. Plantados na casa do Senhor, eles vão florescer. Então entenda isso, querido: não existe vida abundante, não existe vida plena sem esse entendimento. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Tudo o que você fizer, centralize em Cristo. É no trabalho, é na empresa, é no relacionamento, é no casamento, é no noivado. O que você fizer, coloque Cristo como a primeira pessoa na sua vida. Segundo, entenda que você foi chamado para servir, você foi chamado para tocar pessoas, você foi chamado para fazer diferença na vida das pessoas. E a terceira coisa, entenda que você foi chamado à relevância, a viver uma vida com propósitos em Deus. Não viva fora disso, porque não existe vida sem Cristo, não existe vida sem a presença de Deus, não existe vida. Então decida-se nesta noite a aprofundar as suas raízes, decida-se nesta noite a firmar a sua vida em Cristo. Nós vivemos uma época muito difícil, em que as pessoas estão correndo de um lado para outro, em que o mundo está oferecendo tantas coisas, mas decida por Cristo. Sabe, querido, o mundo está mudando. Aliás, o mundo mudou. O mundo vive em ebulição. Aquilo que há 5 anos atrás foi grande descoberta, hoje já ficou a coisa obsoleta, envelheceu. O mundo está mudando. Agora, Deus não muda, a mensagem não muda, o Senhor é imutável. A mensagem que transformou no passado, ela transforma hoje. A mensagem que curou no passado, ela cura hoje. A palavra que salvou no passado, ela salva hoje. O Deus que visitou no passado, Ele visita hoje. O nosso Deus é um Deus que se move através da história, é um Deus que se move pela sua palavra. Ele diz: pode mudar tudo, mas a minha palavra não mudará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. O salmista diz no Salmo 89 que a bondade de Deus, a palavra de Deus, geração vai, geração vem, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Entenda isso. Fique de pé em nome de Jesus. Se levante. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção, principalmente o coro.
eu vou edificar, eu vou construir a minha vida em Ti. Eu não serei abalado, Senhor. Eu vou construir a minha vida em Ti. Eu vou edificar, firmar a minha vida em Ti. Aleluia. Fecha os teus olhos, fale com Deus. Fecha os teus olhos e fale com o Senhor. Aleluia. Deixa a presença dEle inundar o teu coração. Deixa a presença dEle inundar a tua alma. Deixa a presença dEle fluir no teu coração nesta noite. Diga: meu Deus, eu preciso de Ti. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. 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 Tu és maravilhoso. Erga a tua voz e fale com Ele, querido. Erga a tua voz e fale com Ele. Diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu quero estar com a minha vida firmada no Senhor. Eu preciso estar a minha vida, Senhor, rendida aos Teus pés. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Aleluia. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração. Aleluia. Do amor que faz mudar. Diga mais uma vez, eu quero ouvir a igreja bem forte. Santo, és incomparável. Aleluia. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem Tu és. Aleluia. 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 Erga a tua mão aos céus e ore, fale com Ele. Aleluia. Erga as tuas mãos aos céus e diga: Senhor, eu vou construir a minha vida em Ti. Aleluia.